O estresse se tornou uma palavra comum no vocabulário dos brasileiros. Ele é uma reação natural do organismo que pode indicar que estamos precisando desacelerar, repensar a rotina e os hábitos. Mas não é fácil fazer isso no dia a dia corrido, né, Mari? Cada pessoa lida com o estresse de uma forma diferente. Mas calma, que a psicóloga Karine Soriana está aqui no estúdio com a gente para ajudar a entender melhor o estresse e também a encontrar o equilíbrio. Bom dia, Karine. Bom dia, tudo bom, dia. gente? Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje, viu? Vamos começar, Karine, falando sobre os principais sinais que ali o estresse está sendo um problema, ao que a gente deve ficar atento. Sim, é muito importante, né, a gente observar isso. Eu acho que antes disso é importante a gente entender um pouquinho o que é o estresse, né? Ele é uma reação fisiológica do nosso corpo, em que a gente tem um aumento do cortisol, né, no nosso corpo e da adrenalina. A gente tem outras substâncias também. Então é isso que faz com que a gente tenha todos os sintomas. Falta de concentração, né, uma dificuldade no sono, né, a insônia, e a gente tem também uma agitação, uma irritabilidade, que é muito provocada, né, porque a gente às vezes fica muito no sentido de dificuldade de controlar o impulso, então às vezes tem essa irritabilidade, né? A gente começa ali a sentir alguns desconfortos gastrointestinais, né? Então isso tudo aí é sinal de que a gente está com esse estresse aí além da conta, né? E como que ele afeta aí a nossa saúde mental e emocional, além do estresse propriamente dito, né? Que já por si só, com certeza, quando a gente pensa em estresse, a gente já pensa em saúde mental e emocional. Sim. Mas você, como você bem disse, ele tem até mesmo sintomas físicos, mas como que ele vai também reverberar em outros aspectos emocionais e da saúde mental? Sim, e é muito importante, às vezes, até antes, né, a gente perceber que o estresse, a gente às vezes vê ele como um vilão, né? Mas ele é uma coisa boa. Ele é importante, a gente precisa dele. É ele que faz a gente levantar de manhã, a vocês se prepararem para estar aqui, né, preparar o programa de cada dia. Então, ele é muito importante para nós. O ponto é quando ele passa aí, né, do limite. E aí, os principais, né, aspectos que ele traz para a gente, eu até gosto de colocar 2 pontos. Que primeiro, ele vai agir, né, no nosso cérebro, numa região que está muito implicada com a questão do prazer. Então, a gente vai sentindo aquela capacidade de sentir prazer diminuída. Então, isso vai trazendo aquele cansaço, aquela falta de motivação para fazer as coisas que a gente gostava antes. Então, eu gosto de sair com as amigas, às vezes eu deixo de sair porque eu não sinto mais prazer. E outro ponto também é na nossa capacidade de controlar os impulsos. Então, a gente vai ficando irritável, então isso vai influenciando nas nossas relações. A gente começa a ter comportamentos mais impulsivos na comida, com álcool, né? Então, isso tudo vai afetando a nossa saúde mental, né? A concentração fica mais difícil, então a gente começa a ficar ansioso ali, né? Vai caindo a produtividade. Porque é muito importante que o estresse, ele é um dos principais, né, se não o principal fator de risco para a depressão. Né? A gente já tem muitos estudos nesse sentido. Então, é muito importante se atentar, né? Você citou agora essa questão do prazer. Essa situação de forma desequilibrada afeta também a nossa relação, por exemplo, com a dopamina? A gente começa a ter que precisar de mais para se sentir satisfeito, e na verdade, né, é um grande desequilíbrio tudo isso. Sim, exatamente. O cortisol, ele vai afetar justamente o nosso sistema dopaminérgico no cérebro, né? Então, acontece isso. E existem diferentes tipos de estresse ou diferentes subcategorias de estresse? Como que a gente pode definir isso? A gente percebe, né, que o estresse, a gente tem um estresse agudo, que é aquele em que a gente tem, né, vamos pensar numa curva, né, um ápice muito alto, onde a gente vai experimentar de acordo com, né, diante de situações que vão causar na gente uma emoção muito forte. Um assalto, por exemplo, a morte de alguém, uma demissão. Então, a gente tende a sentir aí esses sintomas que a gente falou no início durante cerca de 30 dias e, aos poucos, o corpo vai voltando, né, ali à normalidade. Né? Com o tempo, a gente pode passar a ter esses episódios agudos de uma forma esporádica, que aí a gente tem o estresse agudo esporádico. É como se a gente tivesse periodicamente essa curvinha. Então, às vezes, a gente fica estressado todo final do mês, às vezes com contas para pagar, a gente fica apertado, ou a gente tem um relacionamento muito conturbado, então a gente vira e mexe, tem aí esses altos. E aí a gente tem o estresse crônico, que ele tem um nível mais baixo, mas a cronicidade ele perdura muito ao longo do tempo. Então, esse e o anterior são os mais preocupantes, em que a gente mantém o nível de cortisol no nosso corpo muito alto. Então, aí a gente vai tendo
essas consequências. O Elivelton, de Juiz de Fora, mandou um abraço para todo mundo, abraço para você, Elivelton, e também o Marcos, que através do YouTube disse que está adorando o bate-papo porque ele vive estressado. Então, realmente, é uma pauta extremamente relevante. E, pegando esse gancho do Marcos, quais têm sido, assim, os principais motivos de estresse na sociedade atual, Karine? Sim, é muito importante, né, a gente perceber isso e até entender que o estresse ele é um pouco subjetivo. Porque às vezes um ponto que vai ser estressante para mim, por exemplo, falar em público, às vezes não é para você. Então ele tem um aspecto subjetivo no sentido, o que a gente percebe como estressante? Porque o estresse ele é diante daquilo que a gente percebe como um perigo. Então, aí, né, o que eu vou interpretar como perigo? Até por isso a importância dele, né? Sim, exatamente, para nos proteger. Então, às vezes, o cérebro, ele tende a entender muitas coisas como perigo, de acordo com a nossa história de vida, com aquilo que a gente já passou. Né? Então, hoje a gente tem, né, muita questão profissional, né, uma cobrança. A gente tem até no sentido interno, né, se é uma pessoa muito perfeccionista, né, em que o erro ali é muito dificultoso para ela, né, lidar com aquilo ali. Então, isso vai ser um fator de estresse. Então, a gente tem também, né, todas as pressões sociais, a gente fala dos determinantes sociais em saúde, questões socioeconômicas, né? Então, isso tudo faz parte, né, de todos os aspectos que podem gerar, né, o estresse na gente. E eu falo hoje também, né, as redes sociais, internet, o acesso a tantos estímulos, tantas informações, que isso também pode ser de pessoa para pessoa configurar como um estressor, né? E há tantas comparações também, né? Exatamente. E agora falando um pouco sobre, você falou sobre essa questão profissional, sobre essa questão do mercado de trabalho, da competitividade, né? Como que o estresse ele pode impactar, então, o nosso desempenho profissional, a produtividade, nessa palavra que está tão em voga atualmente. Fala um pouco pra gente também sobre estratégias pra gente conseguir lidar melhor com isso e não deixar que esse sentimento acabe afetando nessa produtividade e esse desempenho profissional. Como que a gente pode lidar com isso? Sim, é muito importante porque no trabalho, a produtividade ali, né, é o ponto central. Então, a dificuldade de concentração é o que mais vai afetar ali essa produtividade e até a questão também da irritabilidade, né, nos relacionamentos ali interpessoais. Então, uma pessoa às vezes vai começar a se cobrar diante dessa queda da produtividade. Então, é muito importante às vezes a gente entender o que está causando o estresse para aquela pessoa. Né? Um exemplo, uma pessoa que ela não consegue dizer não para as pessoas. Então, vários colegas de trabalho sempre pedem uma coisa e ela faz tudo e ela fica sobrecarregada. Então, isso estressa ela. Então, ela precisa desenvolver, às vezes, essa capacidade de dizer não, né? Ou, às vezes, é uma falta de desorganização que a pessoa tem de planejamento. Então, às vezes, fica tudo para a última hora. Então, ela fica ali ansiosa. Isso está causando estresse. Então, o principal aspecto para a gente lidar com o estresse é a gente olhar e perceber o que está causando e como a gente pode desenvolver a habilidade para resolver aquele problema. Né? Então, de forma prática também, dar pequenas pausas no trabalho, isso é muito importante, né? E às vezes não é aquela pausa em que a gente para e vai pegar e mexer o celular, né? Vai ver alguma coisa que aí já vem mais uma bomba de estímulo, né? Mas é pegar, né? Ali a gente tem uns 15 minutinhos do café, parar, né? Se organizar, ter uma rotina. Eu falo, gente, a parte da manhã é muito importante, né? Então, vamos acordar um pouco mais cedo, né? Não começar a chegar abafado, correndo, ter ali um tempo de fazer as coisas com calma, isso vai dando aí um tom e vai ajudando a gente a lidar com isso. E o valor da rotina, né? Da rotina, da agenda, para colocar aquelas ideias no papel. Sim. E a gente associa muito o estresse, a ideia de estresse, geralmente, com questões que você acabou de falar, né? Com essa questão da pressão, com essa questão do dia a dia muito corrido, né? Mas existem pessoas que elas, parece que é aquela questão do lidar bem, trabalhar bem sob pressão, né? Que parece que o momento em que elas são mais produtivas é justamente quando elas estão sob pressão. Nesses casos, é possível a pessoa ser produtiva e ainda assim estar estressada, ou se ela consegue lidar bem com isso, consequentemente ela não vai se sentir estressada nesse momento? São duas coisas mutuamente exclusivas ou elas podem acontecer simultaneamente? Excelente pontuação, Mari, porque o estresse realmente ele motiva muita gente, né? Mas até que ponto isso pode ser prejudicial? Exato, Excelente. Algumas pessoas ele paralisa, enquanto que outras acabam, de certa forma, se beneficiando, mas é possível... Aquele impulso, né? Exato, a pessoa está estressada mesmo, se ela está lidando bem com aquilo e conseguindo ser produtiva, é sinal de que ela não está estressada. Sim, e aí é importante avaliar cada caso, mas pode acontecer, né? Porque o estresse ele vai provocar o que a gente chama de resposta de luta ou fuga. Né? Então, para algumas pessoas, elas vão lutar ali, né? E vai enfrentar, produzir.
e outras pessoas, às vezes, elas vão paralisar. Então, isso pode acontecer. E aí vai de acordo com que, às vezes, a pessoa ela não vai interpretar a pressão como um estresse, um ponto negativo. Então, ela vai conseguir produzir, às vezes, até funcionar. Então, às vezes, a gente fala, né, às vezes, a pessoa, eu só funciono sob pressão, só em última hora ali que eu vou conseguir e vou fazer as coisas. Então, o estresse é para isso. Mas, em alguns momentos, né, quando isso começa, né, não ser produtivo, e aí é importante começar a observar. Às vezes é até produtivo, mas assim, vai pagar algum outro preço. A pessoa se torna Exatamente. dependente do estresse para conseguir fazer as coisas, sendo que o estresse Sim. está cobrando um preço A alto. saúde Sim. vai embora. Eu sempre falo, né, a gente corre e corre para quê? Às vezes a gente nem para pensar nessa pergunta, né, para que eu tô correndo, né, o que eu quero? E o Helder de BH, ele fez um relato muito interessante. Ele diz o seguinte: sou motorista de aplicativo e trabalho quase o dia inteiro. Sinto que estou estressado e na hora de dormir não consigo me desligar. O que posso fazer? Realmente, essa dúvida do Helder é essa virada de chave. Assim, como que a gente faz? Sim, e isso é importante, porque o cortisol, né, ele vai atrapalhar a questão do sono, mas é uma via de mão dupla. O sono também é importante para a gente regular o cortisol. Né? Então, a gente precisa ter nesses pontos. Aí, a gente pode utilizar o que a gente chama de higiene do sono, né? Que a gente vai fazer alguns hábitos. É importante a gente ter sempre um horário fixo para acordar e para dormir, né? É importante a gente fazer o que a gente chama, às vezes, de um ritual, né? O que a gente faz todos os dias durante a noite ali, né? A gente vai, escova o dente, toma o banho. Porque o que isso acontece? A gente vai mostrando para o nosso cérebro que é hora de ir desligando, né? E até isso também na parte da manhã. O que a gente faz para a gente mostrar para o nosso cérebro que está na hora de acordar, né? Tomar sol na parte da manhã é muito importante, porque o sol ele vai ajudar a regular o nosso sistema, né? Então, evitar a atividade física após as 18, mas é muito importante fazer, porque ela também vai regular o nosso sono, né? Então, todos esses aspectos, né, é muito importante. E, principalmente, né, hoje, no mundo da tecnologia, evitar, sei que é muito difícil, né, mas o celular aí na hora de dormir, né? Às vezes, a gente recomenda, né, 2 horas antes, né, porque isso é uma bomba de estimulação, né? Então, isso tudo vai ajudando o nosso corpo a desacelerar. E você já falou um pouco pra gente sobre os sintomas que o próprio estresse causa, físicos e mentais. Mas e a longo prazo? Quais impactos que ele pode causar no nosso corpo, na nossa mente, se não for bem elaborado e cuidado aí, essa questão desse estresse prolongado? Sim, a longo prazo eu disse, né, o processo depressivo é aí, né, um ponto que a gente vê como o estresse o maior ponto de risco, né, mas no nosso corpo a gente pode, né, desenvolver, né, dificuldades gastrointestinais, né, porque desequilibra todo o nosso corpo, questões dermatológicas, né, o sistema imunológico também ele é afetado por toda essa desorganização nas nossas substâncias do nosso corpo. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento. Então, a longo prazo, é isso que a Bárbara falou, né? A gente vai colhendo aí os frutos, né? E olha, no mês de maio, a gente teve uma entrevista aqui no programa muito interessante sobre mecanismos terapêuticos e aí para justamente ajudar a gente a lidar com o estresse, a tentar dar uma desacelerada nessa rotina corrida. Inclusive, você aí de casa confere essa entrevista lá no nosso YouTube. E sabendo que existem essas técnicas de relaxamento, massagens, outras práticas diferentes, qual que é a importância de inserir isso no nosso dia a dia como uma forma de tentar aí reduzir um pouco esse estresse, conseguir aí lidar, né, com essa rotina, né? Porque a rotina a gente às vezes não consegue mudar, mas inserir hábitos a gente consegue. Então, para que isso também vire rotina. Exato. Então, qual que é a importância disso? Sim, e é justamente isso que você falou, né, Mariana? A gente precisa, o tempo de autocuidado, às vezes, anotar na agenda também, né? Porque senão a gente deixa. Porque o automatismo é que leva a gente a todo esse processo de correria, né? Então, anotar esses momentos de autocuidado, ter ali o compromisso, né? Por exemplo, fazer essas atividades é muito importante, porque é esse momento de parar, né? É essa parada ativa, né, que a gente falava. Então, isso é muito importante, assim, porque vai fazer a gente desacelerar naquele momento, né? E ter um contato com a gente mesmo, né? Então, isso é muito importante. E a prática regular dos exercícios físicos, Karine, qual que é o valor disso? Sim, o exercício físico, né, ele dispara na gente todo um arsenal fisiológico também. E esse arsenal fisiológico, ele vai agir de forma específica também aí na questão do cortisol, que está muito alta nessa questão do estresse, né? Então, ele é, a gente fala, né, de graça,
uma forma de regular aí o nosso humor, o nosso estresse. Então é muito importante também, além de ser um tempo em que a gente, né, pode ser prazeroso, né? Se a gente conseguir ali encontrar uma atividade física, um esporte em que a gente gosta, que a gente se identifique, a gente também trabalha nesse aspecto aí, né, do prazer. Você tinha comentado a questão do horário. Qual que é o horário mais indicado para se fazer exercício físico? Sim, a gente, né, prioriza a parte da manhã, porque é o momento em que a gente precisa do cortisol, né? Porque às vezes a gente fica, né, tão aceso, igual, né, o nosso colega colocou, na hora de dormir a gente fica tão aceso e de manhã às vezes é uma dificuldade para levantar, né? Então a atividade física, por liberar aí, né, essas substâncias no corpo, ela vai ajudar nesse sentido. Então é mais especificamente de manhã. À tarde, né, ali mais à noitinha, não é recomendado porque acende mais, né? Então, às vezes, pode te interferir na qualidade do sono aí. Mas é melhor fazer à tarde e à noite do que não fazer, né? Sim, com certeza. E falando agora um pouco sobre alimentação, né? Como que o estresse pode influenciar na alimentação e vice-versa? Como que a alimentação pode também aí ser um mecanismo para conseguir lidar com o estresse de forma saudável? Sim, a gente falou, né, eu falei um pouquinho antes, que a gente tem no nosso cérebro uma área que é específica pela questão do controle de impulso. Então, quando a gente está muito estressado, né, a gente tem uma desorganização aí. Então, a gente começa a ser mais impulsivos. Então, a gente aí, às vezes, uma área de impulsividade vai ser alimentação. E aí a gente vai ter um desejo maior por alimentos que têm açúcar, hipercalóricos, né? Então, isso vai desregular. A comida, ela passa a ser uma forma de regular a nossa emoção. Só que aí é uma forma disfuncional, porque a gente vai ter todas as outras consequências, né? E aí é, de novo, uma via de mão dupla, né? A gente usar da alimentação saudável é muito importante, porque a gente já vê aí estudos, pesquisas, o quanto que alimentos ultraprocessados podem influenciar nessa questão. Então, ter uma alimentação saudável, usar da alimentação, de ter um horário ali fixo, para ajudar na questão da rotina. Então, isso tudo é muito importante. E usar... Pode falar. Eu ia perguntar se a perda de apetite também é um outro sintoma de estresse, né? Porque tem esses dois os opostos, né? Pode sim, né? Então é muito importante observar esses dois aspectos. E exato, e pegar isso como um meio de informação, né? Se existe ali um desequilíbrio na alimentação, muito provavelmente é uma fonte ali de informação para que outras coisas também estejam desequilibradas. Outro ponto é a questão do uso de álcool e outras drogas de uma forma, né, abusiva. Isso também é um sinal do aspecto também impulsivo, né? E se você de casa ainda está com alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Tem também o QR Code, chat do YouTube e as nossas redes sociais. O Helder, nosso telespectador de BH, no bloco anterior, perguntou sobre o sono, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade do sono. Quais orientações a gente pode dar para o nosso público sobre essa higiene, como você colocou muito bem, e para criar um hábito, uma rotina antes do sono? Porque a pessoa ela precisa se antecipar, né? O sono ele não vem a qualquer momento. Você tem que se preparar para a chegada dele, né? Sim. Então é muito importante isso que eu falei, né? Da questão da rotina, né? Se você tem uma rotina organizada, o nosso cérebro, ele vai... O ser humano em si, ele precisa de previsibilidade. Então, ele vai saber ali o que eu vou fazer quando eu levantar. Eu estou começando a tomar banho, vou jantar, então eu já estou sabendo o que vai vir depois. Então, é muito importante isso, né? Por isso que eu bato sempre na tecla de fazer atividades mais relaxantes, né? Na hora ali de dormir, né? Então, é um conjunto que você faz ao longo do dia. Não é só na hora de deitar, né? Mas é todo ao longo do dia, né? Então, às vezes, né, bebidas estimulantes, o café, chá preto, isso tudo é importante diminuir. Uma comida mais leve também, né? O banho ajuda muito, porque o nosso corpo, para a indução do sono, ele precisa abaixar a temperatura. E quando a gente toma o banho, o nosso corpo, né, pela água quente, ele vai abaixar a temperatura para se regular. Então, isso vai ajudar também nessa questão da indução do sono, né? Então, trocar o celular também por um livro, por alguma outra coisa que você goste, né? Conversar com a pessoa que mora com você. Então, isso é muito importante, você estar atento a isso tudo. E a Jaqueline de BH mandou uma pergunta pra gente que tem relação com essa questão do sono também, né? E ela tá passando por uma situação específica que ela quer a nossa ajuda. Ela diz o seguinte: depois que tive filho, sinto que estou muito estressada por vários fatores. Não durmo mais a noite inteira e fico dedicada a ele. O que posso fazer para ficar menos estressada? E ela ainda diz que não gosta de tomar remédio. Então, quais podem ser os mecanismos que podem ajudar a Jaqueline nesse caso específico, em que o filho é uma questão ali que acaba impedindo ela muitas vezes de adotar
adotar uma certa rotina em função do filho. Sim, sim. E isso é muito importante, eu falo que eu estou passando por isso também, tenho um bebê pequeno. Então, a rotina, às vezes a gente acha que é difícil, né? Claro que o bebê é difícil, às vezes, ter uma previsibilidade, mas ele também precisa dessa rotina, desse cuidado. Então, quando a gente preza por isso também para o bebê, acaba que a gente vê esses reflexos nele, né? No sentido, às vezes, de ficar mais calmo, de ter uma melhor noite de sono, porque o bebê, ele precisa dessa previsibilidade também. Então, uma coisa vai ajudando a outra, né? Se ela conseguir ajustar também essa rotina e ter momentos para ela específicos. Às vezes é difícil, né? Mas às vezes, né? Sair mesmo com o bebê, né? Pegar, não, eu vou ali numa padaria que eu gosto de tomar um café, vou sair fazer uma coisa diferente, porque às vezes é um momento que a gente fica imerso ali, né? O tempo todo dentro de casa e tudo, então é muito importante ter esses momentos, por mais simples que sejam, né? A gente olhar ali para pequenas coisas do dia a dia, né? E sempre, o bebê dormiu às vezes de dia, sei que a gente tem às vezes muitas coisas para fazer, né? Arrumar casa e tudo, mas descansa também, porque nesse início à noite, né, a demanda ali também é difícil, às vezes a gente não consegue dormir, mas ter esses momentos, né, é muito importante. Eu sempre falo, né, antes as pessoas, depois as coisas. Então, às vezes, né, a casa está um pouco desarrumada, claro que a ordem importa, né, mas vamos primeiro olhar para as pessoas, as coisas vêm em segundo lugar, né? E biologicamente falando, o estresse ele afeta de forma diferente homens e mulheres? Não, a forma, né, do mecanismo, né, fisiológico é a mesma forma. Sim. Um ponto que é importante e que a gente vê de forma, né, na literatura é a forma como as consequências vão vir e a reação, né? Então a gente vê que as mulheres elas tendem a desenvolver mais questões depressivas e os homens abuso de álcool e outras drogas. Então a gente tem uma diferença aí nessa forma de resposta a longo prazo. E a questão da faixa etária? Ela também, o estresse pode se manifestar de formas diferentes ou impactar de formas diferentes, dependendo da idade? Sim, a gente vê, né, por exemplo, nas crianças e tudo, a questão do rendimento escolar, né, mas também no sentido de manifestação, né, as crianças, a gente vê uma maior desobediência, né, a irritabilidade, a gente vê a criança, às vezes, né, ela começa a colocar muitos desconfortos físicos, né, uma dor de cabeça, né, um desconforto ali na barriga, medo, às vezes não dormir sozinha, ficar mais insegura. Então a gente vê aí essas pequenas diferenças, né, na forma como vai afetar, mas fisiologicamente é o mesmo mecanismo que funciona. E pelas mensagens aqui que a gente está recebendo do nosso público, a questão do sono, ela está sendo realmente um grande reflexo do estresse. E o Márcio de BH, ele diz, não consigo dormir por conta de estresse e tenho insônia. Me ajude a disciplinar? Além de todas as orientações que você já deu, qual o recado que a gente pode dar para o Márcio de BH, que sabe, pelo visto, o valor do sono, mas que não está conseguindo adotar isso? Sim, e aí é importante estabelecer essas prioridades, né? O que a gente fala, né? Às vezes, primeiro nós, depois as coisas, né? E sempre se perguntar por que a gente corre. Às vezes, essa viradinha de chave que a gente precisa, né? Para chegar onde, né? Sim, exatamente. Onde a gente quer chegar, né? E o que é importante, o que é valoroso pra gente. E aí eu falo, é muito importante prestar atenção em 3 aspectos quando a gente vê essa questão do sono e do estresse, né? A intensidade com que isso está acontecendo, né? A frequência, se você tá um tempo muito grande com isso, né? E os prejuízos, isso está trazendo prejuízos para você no seu trabalho, né? Você tá vendo aí esses sinais, porque a partir daí é importante, né? Procurar uma avaliação profissional para avaliação e aí um possível tratamento. E essa questão do profissional é justamente o que eu ia falar, porque a gente tem às vezes essa dificuldade, né? De procurar uma ajuda, porque às vezes a gente acha que é problema nosso. Eu não consigo dormir, não consigo dar conta da minha rotina, não consigo tal coisa, é problema meu, tenho que resolver isso sozinha. Então, resolver brigando com todo mundo da minha família, porque não estou conseguindo lidar com os meus problemas e os problemas das pessoas ao meu redor ao mesmo tempo. E aí, a gente acha que é problema nosso, que a gente tem que lidar, e se a gente não consegue lidar é porque a gente é incapaz. Sim. Mas a ajuda profissional pode vir justamente para mostrar pra gente que, às vezes, existem pontos de virada que a gente não consegue enxergar sozinho e identificar os problemas que, às vezes, a gente não consegue ver como problemas também.
também, porque Sim. às vezes isso acontece, né? A gente normaliza coisas que na verdade são problemas, né? Sim. E ainda que as ações elas partam de você, a ajuda profissional vai fazer com que você tenha uma lente diferente Mudar o olhar, né? para aquela Sim. situação. Sim, eu falo, né? Quem está dentro ali da garrafa não vê o rótulo, né? Então é muito importante isso, né? O profissional para ajudar a lançar esse novo olhar, ver o que precisa ser ajustado, né? E é muito difícil mesmo a gente, enquanto ser humano, lidar com os nossos limites, né? De forma pessoal, mas também com tantas pressões em que a gente coloca, né? Precisamos ser super-homens, super-mulheres, né? Então, reconhecer esses limites, né, é o primeiro passo para a gente ter essa abertura aí a procurar, né, a ajuda profissional. E ó, chegou uma mensagem do nosso querido Cleiton Lonato, lá de Barroso, e ele pediu para mandar um alô para ele e para o cunhado Chiquinho. Devem estar assistindo juntos ao nosso programa. A gente fica muito feliz aí com essa interação, por esse carinho de sempre do Cleiton, que está sempre aqui com a gente participando. Então fica aí, mais que registrado o nosso alô e o nosso abraço para o Cleiton, para o Chiquinho e para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. É isso. E ó, o Márcio de BH, ele segue mandando a pergunta. Ele disse que não dorme pensando nos problemas, que ele não consegue se desligar, né? E que hoje ele parou tudo e ficou em casa para conseguir assistir ao Manhã Diversa. E a gente fica muito feliz exatamente nisso, né? Que você disse, Karine, muito bem. Essa parada, essa pausa e essa pausa também de uma forma ativa. Sim. Porque é muito difícil a gente conseguir se desligar de uma hora para outra. Então, Sim. conseguir parar e ir aqui com a gente, né? Para se informar e de forma extremamente útil é algo que tem muito valor, né? Sim, descansar não é só o ócio, né? Você descansa mudando a atividade que você está fazendo, né? E isso que o nosso colega trouxe é uma outra sensação, né? A gente fica com a cabeça parece que cheia de problemas, né? Então, uma coisa que pode ajudar muito, né? Principalmente, né, na hora de dormir, senta, pega um papel, uma caneta, escreve tudo que está passando na sua cabeça. Os problemas, as coisas que precisa resolver. Porque às vezes quando fica na nossa cabeça, fica tudo muito solto. Então parece que é uma coisa muito grande, o nosso cérebro não consegue organizar. Mas quando a gente coloca no papel, às vezes a gente vê que são coisas que a gente consegue resolver e que não é tanta coisa assim. Então isso tem o poder de ajudar a gente a se organizar e a acalmar. E para a gente ir caminhando aí para o final do nosso bate-papo, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o famoso esgotamento profissional, que muitas vezes pode vir em decorrência do estresse e vice-versa, né? E, além disso, orientações finais aí para o pessoal de casa que está assistindo a gente, para a gente conseguir identificar melhor e lidar melhor com o estresse no nosso dia a dia, mas a gente sabe que o profissional realmente é um ponto aí muito importante, muito central nesse quesito. Então, vamos falar aí como a gente pode identificar e prevenir esse esgotamento profissional, porque ele realmente pode trazer vários impactos para a nossa vida. Né? Sim. Então, é observar esses aspectos, né, que eu trouxe aqui, esses sinais em que o nosso corpo dá, a nossa mente dá, e respeitar, eu acho que é o principal ponto, né, respeitar os nossos limites, né, e criar ali um ambiente de trabalho. E se fortalecer no sentido de desenvolver essas habilidades que eu falei que às vezes a gente precisa, né, para dizer um não, para ser assertivo com uma pessoa ou outra, né, e ter esses momentos de pausa, né, então é muito importante, né, eu acho que pensar, né, quais as prioridades eu quero dar, né, a quais coisas, né, a gente não consegue dar conta de tudo e às vezes é muito importante a gente, às vezes, fazer as pazes com isso, né, fazer as pazes, né, com às vezes o momento que a gente precisa da pausa. Né? Então, olhar, eu sou uma pessoa que me cobra muito, que sou muito perfeccionista. Então, isso é um ponto, né? Eu preciso olhar para isso, trabalhar isso, né? E aí, é esses 3 pontos que eu falei, né? Observar a intensidade que isso está acontecendo, a frequência e os prejuízos que isso está causando. Né? Se você perceber que esses 3 pontinhos aí estão martelando, preciso, né, aí procurar ajuda, além de já começar a fazer todos esses aspectos que a gente colocou aqui. Karine, muito obrigada por essas orientações aí tão preciosas e por chamar a atenção para detalhes ali que às vezes passam despercebidos realmente no dia a dia e que a gente precisa ter um olhar mais assertivo para isso tudo. Sim. E, quando necessário, buscar esse amparo profissional. Com muito certeza. Obrigada. Viu? Obrigada a vocês e parabéns pelo programa e pelas temáticas que vocês têm trazendo também.